O que fazer com as cinzas da quarta-feira? Eu fiquei sem saber se eu colocava uma interrogação, uma exclamação, um ponto. Acabei não colocando absolutamente nada. Porque, na verdade, as cinzas da quarta-feira não fazem parte daquilo que é a nossa tradição como evangélicos, das nossas doutrinas enquanto batista. Mas a comunidade católica faz do dia de hoje o início da preparação da chamada quaresma, não é assim? Porque a ideia é chegar na chamada Semana Santa, podendo celebrar, preparando-se ao longo de todo este tempo. Eu confesso que eu tenho algumas dificuldades com isso, sabe? Eu tenho dificuldade, por exemplo, com arrependimento com hora e dia marcada, sabe? Eu tenho dificuldades em pensar, por exemplo, naquele pecado que eu cometo na perspectiva já do depois eu peço perdão. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque até ontem valia a carne. A festa era a festa da carne, mas eu amanheço o dia, recebo um sinal de cinzas em forma de cruz, entro numa comunidade religiosa e a partir daí eu começo agora uma nova fase de preparação. Eu tenho uma enorme dificuldade. E eu quero tratar na noite de hoje, usando dois textos proféticos que falam de cinzas, está certo? O primeiro de Jeremias capítulo 36, o segundo de Jonas capítulo 3. Vamos começar pelo texto do profeta Jeremias capítulo 36. O texto vai dizer assim: ora, o rei estava assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Permita-me começar dizendo-lhe o seguinte: se você não crê na origem divina da palavra de Deus, da Bíblia, aquilo que está escrito aqui não vai fazer absolutamente nenhuma diferença na sua vida. Deu para entender o que quero dizer com isso? Se você não reconhece a inspiração da palavra, certamente aquilo que a palavra traz como normativo não vai envolver a sua alma, não vai questionar os seus valores. É só um livro como outro qualquer. E aqui eu me preocupo porque cresce. Eu tenho recebido, não sei porque o algoritmo de vez em quando me manda coisas assim, de gente dizendo que essa coisa nossa de depender da palavra, de dizer que a palavra é a nossa regra de fé e prática, de perguntar sempre, está escrito, parece mais uma bibliolatria, que na verdade não foi a igreja que nasceu do Novo Testamento, mas o Novo Testamento que nasceu da vida da igreja. Mas o texto ainda é mais claro, sabe? Essa gente, quando se levanta para dizer isso, fala que a Bíblia, ela não precedeu a história da igreja. Na verdade, que a igreja é quem criou de alguma forma, estabeleceu a partir de suas tradições o que está escrito. Só que todas as vezes que eu penso nisso, eu fico perguntando o que é que eu faço com toda essa parte daqui, sabe? Porque se isso aqui é o Antigo Testamento e eu reconheço como texto sagrado, deixe-me lhe dizer, neste tempo não havia absolutamente uma comunidade cristã, não havia qualquer igreja. Nós reconhecemos a tradição judaica como preciosa para nós. E se você observar, aquilo que está escrito aqui ainda precede a própria história do povo de Israel. Eu sei, qualquer um que tem estudado o Novo Testamento sabe que os textos provavelmente mais antigos do Novo Testamento datam do ano 50, 51, algumas cartas, algumas epístolas paulinas. Isso é interessante e muito importante, irmãos, muito importante. Mas chegou um momento em que a igreja precisou dizer assim, mas finalmente, o que é que tem autoridade apostólica sobre a igreja? O que é que de fato é canônico? Por quê? Porque começaram a surgir, a primeira coleção de livros sagrados não veio a partir do cristianismo, não veio a partir de nossas igrejas, veio a partir de um homem chamado Marcião.
Os marcionitas criaram um primeiro cânon, reuniram alguns textos e tiraram, por exemplo, todas as vezes que o Novo Testamento fazia referência ao Deus do Antigo Testamento como Pai de Jesus, eles cortaram, eliminaram todos os vestígios de associação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, porque Marcião não conseguia aceitar o Deus do Antigo Testamento como o Deus verdadeiro. Bom, o que a igreja fez? Então vamos fechar aqui. É nisso aqui que nós cremos. Quais são os textos que circulam em nossas comunidades? Quais são os textos que a própria comunidade tem reconhecido? E a partir daí, acrescentou-se a todos os livros do Antigo Testamento a coleção dos livros do Novo Testamento. E eu faço um ponto aqui que eu preciso voltar para lhe falar sobre o que aconteceu com Jeremias. E por que eu fiz essa declaração? Porque o texto vai me dizer que lembram-se da história de um rei que vai cortando os textos, as páginas com um canivete, jogando no fogo e transformando em cinza aquilo que era um livro? A pergunta é, mas que livro era esse? No capítulo 36, que foi o capítulo que lemos, no versículo 2, está escrito assim: palavra do Senhor para o profeta Jeremias: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado. Jeremias, na verdade, não escreveu. Quem escreveu foi Baruque, o secretário, aquele que era auxiliar do profeta Jeremias. Ele escreve, e é este livro que é cortado em pedacinhos e lançado naquilo que é o braseiro, na frente do rei. E isso é tão significativo, irmãos. Por quê? Porque este livro, escrito por Jeremias, por ordem, orientação clara da parte de Deus, ele foi lido por cerca de 3 vezes neste capítulo de número 36. A primeira vez no versículo de número 10, o texto diz que Baruque, ele leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo, e diz o texto que ele fez isso no templo do Senhor. E o interessante é que as palavras proferidas, escritas naquele texto, elas não trouxeram nenhuma comoção. Não houve um impacto sobre os judeus reunidos no templo, absolutamente. A única pessoa que ficou mais tocada foi um homem chamado Micaías. E o Micaías, quando ouviu aquelas palavras de Jeremias, resolveu procurar a liderança do povo de Israel, que estavam reunidos numa sala no templo, e disse: olha, nós acabamos de ouvir, o profeta Jeremias nos trouxe uma mensagem vinda da parte de Deus. E aí o que acontece? Acontece a chamada segunda leitura. Versículo 14, os líderes mandaram por intermédio de Jeudi, que provavelmente era um escriba, a seguinte mensagem a Baruque: pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. E quando ele lá chegou, ele fez toda a leitura. Neste grupo, sim, houve uma certa preocupação pelas palavras proferidas pelo profeta. No entanto, você deve ter percebido que aquele texto inicial que nós lemos foi o registro da terceira leitura. Aqueles homens reunidos ficaram impactados com a pregação de Jeremias e disseram assim: nós temos que levar isso até o conhecimento do rei. O nosso rei precisa saber, precisa ouvir aquilo que Deus está nos dizendo. Mandaram que Baruque se refugiasse juntamente com Jeremias, eles se escondessem, que eles mesmos iriam levar esta palavra para o rei. E você já sabe o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Quando o rei ouviu as palavras, paciência mínima, porque o texto diz que 3 folhas somente foram lidas, ele já começou a cortar com canivete, e jogando e transformando em cinza aquilo que era a palavra do Senhor, a palavra proferida pelo profeta Jeremias. Agora, isso não aconteceu sem protesto. Você escutou quando eu disse que aqueles líderes de Israel ficaram impactados com o que Jeremias estava pregando. E o texto vai dizer, neste capítulo 36, versículo 25, o seguinte: que o rei fez isso, embora Elnatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei, que não queimasse o rolo, mas ele não quis ouvi-los. Ele não quis ouvi-los. Então estamos entendidos? Surge um livro, esse livro escrito por Baruque, enquanto Jeremias proferia a mensagem que recebia da parte de Deus. E chegamos a este impasse. Agora, pode parecer estranho o que eu vou lhe dizer, mas nós precisamos ter um olhar de esperança
para cada semente espiritual que plantamos no coração de nossos filhos. Há pouco eu coloquei esta frase aí, avance por favor, que a última leitura teria sido feita diante do rei Jeoaquim. Avance uma segunda vez, porque eu quero que você perceba quem era Jeoaquim. Jeoaquim era filho de quem? Você se lembra de um rei chamado Josias? De um garoto que assumiu a monarquia, sentou-se no trono de Israel. E o que foi que ele promoveu em Israel? Alguém se recorda? Uma grande reforma religiosa. Por quê? Porque um livro da lei foi encontrado durante a reforma no templo de Jerusalém. Então deixa eu entender. Josias, o pai de Jeoaquim, foi impactado pelo livro santo que foi encontrado. E a partir dali, um movimento de reforma. Agora vejam o coração do filho de Josias, o Jeoaquim. Ele escuta a palavra, mas ao contrário do que aconteceu com Josias, ele, diz o texto sagrado, que ele não rasgou as suas vestes, ele não se humilhou diante de Deus. Ele o que fez? Cortou pedacinho por pedacinho. Mas pastor, o senhor não disse que a gente precisa ter esperança em relação aos nossos filhos? Calma, deixa eu lhe mostrar. Quem foi que eu disse aqui? Quem é que ainda recorda o nome daquele que ouviu a primeira leitura e foi procurar os líderes de Israel? Alguém ainda recorda o nome que eu mencionei? Eu não coloquei ali, eu mencionei, eu fiz questão de não colocar por escrito. Micaías. E por que eu insisto em identificar Micaías? A Bíblia diz no versículo número capítulo 36, no versículo 11, o seguinte, que quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, lembra dele, do Safã? Pois bem, ouviu todas as palavras do Senhor, ele pegou aquilo e levou para a liderança de Israel. Agora presta atenção, ele era filho de quem? Agora vejam só, irmãos, que coisa linda. Eu fiquei tão feliz quando eu percebi isso. A Bíblia diz que Micaías foi quem ficou impactado, não foi, com a leitura do texto? E diz que ele era neto de um homem chamado Safã. Sabe quem foi Safã? Lembra-se da reforma que eu falei há pouco, promovida por Josias? Deixa eu ler o registro que está lá no primeiro livro dos reis de Israel. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei Josias, o pai do Jeoaquim. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Consegue entender o porquê eu insisto com isso? Tanto Jeoaquim quanto Micaías certamente viram, no caso de Jeoaquim, o seu pai, no caso do Micaías, ele conheceu a história do seu avô, do Safã. E é impressionante, irmãos, mas o coração de Safã parece repetir, o coração de Micaías, parece repetir a mesma paixão que um dia teve espaço no coração do seu avô. Mas a indiferença de Jeoaquim, tendo visto o envolvimento do seu pai com uma reforma tão bela na vida do povo de Deus, às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Eu não posso lhe dar garantias que o seu filho, sua filha, a semelhança do que aconteceu com o neto de Safã, vai ser alguém ainda com o coração palpitando pela palavra de Deus. Eu não posso lhe dar qualquer certeza nesse sentido, mas uma coisa é certa, irmãos: tanto Josias quanto Safã exerceram o ministério que Deus colocou sobre os ombros dos dois. A minha tarefa como pai qual é, irmãos? É testemunhar, é dar exemplo e esperar em Deus que meus filhos, minhas filhas, em algum momento eles possam refletir aquilo que eles perceberam, observaram na minha postura, na sua postura. É por isso que eu volto a dizer, a gente precisa continuar semeando com esperanças, mesmo que um Joaquim tenha transformado a palavra de Deus em cinza. Eu às vezes fico pensando, sabe, irmãos, às vezes o fogo do Espírito Santo de Deus atua no meio do seu povo, e parece que o que a gente faz é jogar a palavra no braseiro,
para depois percebê-la transformar-se em cinza. Mas existe um outro lado, uma outra história, um outro profeta, profeta Jonas. Mas antes de ler, deixa eu lhe dizer, a semelhança do que fiz num primeiro momento, que se você crê que Deus fala através de seus profetas, sabe o que é que vai se transformar em cinzas? Não é a palavra proferida pelo Senhor, mas é o seu orgulho, é a sua vaidade. As coisas mudam. O texto sagrado vai me dizer, lá no texto de Jonas, capítulo 3, que quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, aí a Bíblia diz que ele se levantou do trono, tirou o manto real. Aliás, deixa eu perguntar, que notícias são essas? Que chegou ao conhecimento do rei de Nínive? De que havia um profeta na cidade, pregando, dizendo o quê? Daqui a 40 dias isso aqui tudo vai ser destruído, Deus vai levar. Não foi assim? E Jonas pregando, a notícia chegou aonde? Aos ouvidos do rei. Aí vejam só, o rei tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinza, então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, jejum, decreto do rei. E aí prossegue: cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus, com todas as suas forças. Oração. E depois, deixem os maus caminhos e a violência. Oração e uma atitude de abandono a tudo aquilo que Deus poderia considerar como pecado na vida dos ninivitas. Agora, sabe o que é que me impressiona, irmãos? São esses caminhos, os caminhos percorridos pela palavra para alcançar o coração de um homem, escapam ao nosso entendimento. Porque eu fico às vezes tão impressionado, como foi que o rei de Nínive tomou conhecimento, irmãos? Como foi que chegou aos ouvidos dele? Porque a Bíblia não registra a presença do profeta no palácio de Nínive. Ele não marcou uma audiência com o rei, para dizer àquele rei: olha, a vida de todos os que habitam esta cidade corre risco, porque o Senhor me trouxe esta palavra. Não. Isso não aconteceu. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que Jonas sentou-se para ver a destruição da cidade. É uma cidade maior e ele nem percorreu a cidade por inteiro. Fez um sermãozinho mais michuruca, irmãos, sabe? Não fez apelo, não fez nenhuma, não foi um sermão de 3 pontos, um sermão de 5 pontos. Foi um sermãozinho, sabe, como quem está cumprindo uma tarefa, como se fosse um assalariado, sabe, que não há paixão naquilo que ele prega, e aí ele vai sentar-se ao longe para ver o quê? Lembram-se? Bira está ali, Bira? É o Bira que está ali assentado? É ele? Muito bom vê-lo, homem de Deus, que bom vê-lo, bom vê-lo, bom vê-lo. Deixa eu voltar para cá, desculpa aí, viu? Bom vê-lo, bom vê-lo. Mas deixa eu voltar. Ele senta-se para ver a destruição da cidade. Ele se torna espectador da desgraça. E ele fica irritado com o quê? O que é que irrita o coração de Jonas? Que o fogo não desceu do céu, que aquela gente não foi consumida. Mas o que é que acontece dentro do palácio, irmãos? Sem profeta, sem um homem de Deus, a palavra do Senhor por si só opera, meus irmãos. Está escrito que ela não volta vazia. E há um movimento, sabe, de avivamento naquela cidade absurda. E as palavras do rei de Nínive revelam o seu total desconhecimento acerca do que poderia acontecer. Porque ele chega a dizer: olha, quem sabe Deus pode voltar atrás em sua sentença de morte sobre nós, e pode nos trazer perdão, mas por enquanto vamos tomar a decisão que precisamos tomar. E sabe o que é que me chama a atenção, irmãos? É porque a primeira cena aconteceu onde? Quem era o povo? Quem era o rei? Dentro do povo de Deus. E a segunda cena acontece onde? Fora do povo de Deus. Simples assim. O texto está me dizendo que insensibilidade no meio do povo de Deus, e uma total
abertura no meio dos gentios, dos de fora e não dos de dentro. E isso nos causa um impacto, irmãos, porque agora não foi a palavra que se transformou em cinza, agora foi, sabe, o orgulho, a vaidade de um homem que deixou o trono. Ele sai do trono, ele tira de sobre si a roupa de rei, veste um pano de saco e se senta onde, irmãos? Na cinza. Aí se você me pergunta, em plena quarta-feira de cinzas, sabe, eu acredito nisso, irmãos. Eu sei que posso ser até cancelado, não é cancelado que vocês dizem agora, né? Mas eu acredito nessa cinza em que a gente se senta, em que a gente reconhece o poder de um Deus, um poder de um Deus que está acima de todas as coisas, e a gente se sente comprometido a viver de uma forma que agrade a Ele, porque aquelas palavras do rei de Nínive, sabe o que é que me ensinam? É que a orientação de Deus para quem deseja vencer o pecado é uma só: afaste-se. Eu vou voltar somente para lembrá-los da palavra daquele rei, do rei de Nínive. Ele convidou toda aquela gente a orar e depois disse assim: deixem os maus caminhos. Não prometa, deixe. Não argumente, deixe. Não questione, deixe. Para vencer o pecado, irmãos, é distância de tudo aquilo que me afasta de Deus, de tudo aquilo que me leva para longe dos braços do meu Senhor. Segundo, irmãos, preste atenção, a oração opera mudanças, e de todas as mudanças, a mais importante é aquela que acontece na vida daquele que ora, daquela que ora. Porque todo aquele movimento de oração em Nínive, observem, não foi a sorte, não foi o futuro, não foi a vida dos habitantes daquela cidade. Não foi só pelo medo do que iria acontecer, mas pela transformação que já havia acontecido. Às vezes a gente coloca de uma forma inversa, né? Se não for destruído, então eu. Só que o povo de Nínive raciocinou de uma forma diferente, não foi? Então eu vou me arrepender, vou deixar, e depois, sabe? Às vezes a gente estabelece propósitos diante de Deus para o dia da quarta-feira de cinzas, mas antes disso, vale qualquer coisa, a carne vai determinar os meus desejos, sabe? Tudo quanto aconteceu nesses últimos dias, os irmãos devem ter acompanhado quantas e quantas situações, quantos, meu Deus, que saíram de casa, sei lá, sexta-feira e não voltaram para casa. O consumo de drogas durante esse período aumenta, irmãos. E como aumenta? Estou dizendo algum absurdo? Estou falando alguma coisa que seja estranha a vocês? Não, claro que não. Promiscuidade? É por isso, irmãos, que eu me lembrei nesses dias e fui atrás, porque eu tinha isso anotado, um trecho de um sermão de Billy Graham. Eu vou apenas ler o texto, viu? Ele diz assim, que o que tem impedido a salvação do mundo não são os pecados do mundo, mas os pecados dos crentes. Não fui eu quem disse, viu? Foi o Billy Graham. Foi o Billy Graham quem falou. Mas isso faz a gente pensar, não faz? Isso faz a gente pensar, especialmente quando a gente percebe que a palavra de Deus, lançada no meio do seu povo, se transformou em cinza. Mas a palavra de Deus, que chegou ao coração de um de fora, fez com que ele se sentasse sobre as cinzas. Para onde está indo a palavra que Deus tem dirigido à sua alma, dirigido ao seu coração? Para onde eu tenho canalizado, para onde eu tenho dirigido, caminhado, o que tenho feito daquilo que o Senhor põe diante de mim como palavra sua? Eu quero desafiar você, em plena quarta-feira de cinzas, a se sentar sobre as cinzas e a reconhecer aquilo que o Senhor quer que todos nós venhamos a reconhecer, que Ele é tudo, que Ele está sobre todos, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e que eu preciso viver para a glória do seu nome. Feche seus olhos por um instante, nós vamos orar ao Senhor.
Pai, no dia de hoje nós nos apresentamos a Ti e não queremos, ó Pai, desperdiçar nem jogar no lixo, jogar no esquecimento as palavras poderosas que o Senhor tem colocado diante de cada um de nós. Que cada palavra que ouvimos na noite de hoje, que palavra que cantamos, palavra que lemos, Pai, não se transforme em cinza, em pó, mas que essas palavras me levem ao pó, que me façam sentar sobre as cinzas, que possamos sair do trono, Pai, vestir a roupa de saco e declarar: Senhor, que estamos dispostos sim a abrir mão e a viver uma vida de santidade, não somente por 40 dias, por 50, por um dia de domingo, por um dia de culto, não, Pai, nós queremos viver todo o tempo em consagração ao Teu nome. Nos ajuda nisso, é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.